Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives do Evangelho que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em muitos dias durante a semana, a fim de que possamos, através delas, nos aproximarmos, nos confraternizarmos neste período de afastamento social. Espero que tenham tido todos uma ótima semana. E aqui estamos hoje reunidos para falarmos um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. Peço àqueles que porventura tenham se esquecido, não é, de providenciar, não é, a sua água, não é, garrafa d'água, copo com água, jarro com água, a fim de que a espiritualidade possa fluidificá-la durante a realização da palestra e depois por ocasião do passe à distância. As nossas lives, para aqueles que não estão habituados, acontecem diariamente. Né? Nós temos as lives do Evangelho, que acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, e as lives das palestras públicas, que acontecem às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e aos domingos pela manhã às 10 horas. Então, estão todos agora muito bem informados. Vamos nos sintonizar então com a espiritualidade aqui presente, né, com aqueles amigos espirituais que dirigem este trabalho do Evangelho dos planos superiores, porque nós somos aqui simples colaboradores do plano material, intuídos e inspirados por estes bondosos amigos. O trabalho de coordenação, de direção, não é todo da espiritualidade. Vamos então fechar os nossos olhos, inspirar e expirar calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal à nossa volta, asserenando os nossos corações, trazendo à nossa mente uma imagem bela da criação divina, que pode ser um bosque, sim, pode ser um jardim florido, um regato com água correndo, né? As ondas chegando calma suavemente em uma praia tranquila, e nos sintonizarmos então em pensamento, em sentimento, com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais que nestes instantes nos envolvem e nos sustentam em nossos lares, a fim de que possamos, nestes momentos, receber as bênçãos de Jesus através do seu Evangelho. Que ele possa encontrar em nós a receptividade de que precisa, a fim de que estes ensinamentos possam calar fundo na nossa consciência de espíritos imortais e, gravados em nossa mente, possa fazer parte do patrimônio espiritual que temos construído há muitas reencarnações. Nós vos pedimos ainda, Senhor Jesus, que estas mesmas luzes sejam derramadas aos espíritos desencarnados que porventura a espiritualidade julgou por bem trazer até este ambiente, protegido que está pelos benfeitores espirituais, para que eles também possam receber as bênçãos, as luzes do teu Evangelho, e através destes ensinamentos que possamos então nos fortalecermos para realizarmos a nossa tarefa de trabalhadores da última hora. Senhor Jesus, permaneça conosco. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, aqui estamos nós, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, falando
aqui dentro das instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Hoje no item 3, com a mensagem do Espírito Henri Heine, dada em Paris, 1863. E a espiritualidade, como sempre, é bastante generosa conosco, nos possibilitando inúmeras reflexões para que a gente possa alcançar, em algum momento da nossa própria existência, como o próprio Evangelho sugere, a maturidade do senso moral. Não é isso? E este bondoso Espírito começa dizendo que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Né? Se Jesus não gostasse da simplicidade dos símbolos, provavelmente não seria Jesus. Né? Para quem escolheu nascer, né, numa estrebaria, numa manjedoura, que é maior simplicidade e maior declaração, exemplo de humildade do que este? Né? Não tinha lugar, né? Foi nascer numa estrebaria, foi nascer lá no meio dos animais. Assim, este é Jesus. E a linguagem dele, né, logicamente, também, né, é consequência da simplicidade com a qual ele se apresentou diante de nós aqui no planeta terreno. Possuía algum bem, além da própria roupa do corpo? Em absoluto. Né? Então, este é o exemplo de Jesus. Simplicidade ao nascer, simplicidade ao viver, simplicidade ao falar. Não é? Então Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua linguagem vigorosa, os operários que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés, e aqui no Evangelho ele relaciona, não é, aqueles que chegaram, filósofos, cientistas, sábios, não é, os pais da igreja. Não é? E por último, chegam então os espíritas. Estes considerados aqui, chamados aqui, de os trabalhadores da última hora. Então, nós somos espíritas, nós espíritas somos estes trabalhadores. Vejam só, né? Trabalhadores da última hora, por quê? Porque muito provavelmente, mesmo tendo tido contato com os ensinamentos dos profetas antes de Moisés, né? Com os ensinamentos de Moisés, com os ensinamentos do próprio Cristo, ainda não nos decidimos por seguir ao Cristo. Por isso que somos trabalhadores da última hora. Se já tivéssemos optado por seguir, por vivenciar os ensinamentos de Jesus, não seríamos os trabalhadores da última hora. Sim? Já estaríamos como exemplos para a humanidade, né? Realizando o bem muito mais do que a gente tem podido fazer, ou tem, né? Pelo uso da vontade feito até os dias de hoje. Mas aqui eles não vêm nos cobrar aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Só vem dizer para nós, olha, vocês espíritas são os trabalhadores da última hora. Lembrando que estamos no planeta Terra numa fase de transição de mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, olha só, eu sou o trabalhador da última hora, o espírita, não é? E vivo a minha reencarnação, não é? Num período de transição. Não é? E eu preciso me perguntar, eu quero continuar reencarnando aqui no planeta Terra quando ele já estiver sedimentado como um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal? Porque no mundo de expiação e provas, o mal ainda prevalece sobre o bem. Ah, eu, Cláudio, eu quero continuar reencarnando aqui. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho méritos para continuar reencarnando aqui no planeta Terra? Como trabalhador da última hora, o que eu tenho feito? Como eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus me concede? Eu preciso me perguntar se eu estou aproveitando mais as oportunidades ou se eu não estou conseguindo ainda aproveitar as oportunidades. Porque
Muitos espíritos, a espiritualidade nos informa, já desencarnados, né, na erraticidade, já estão sendo levados para outro planeta, porque aqueles não têm mais condição de estar reencarnando aqui. Né? Eles, o padrão vibratório daqueles espíritos não alcançou o mínimo necessário para poder estar reencarnando aqui na Terra. Agora, e eu, quando reencarnar? Terei alcançado este padrão mínimo para continuar reencarnando aqui? Ou eu vou ir com os outros espíritos para outro planeta, né, outro mundo de expiação e provas, continuar vivendo, né, mais, né, no meio da maldade do que no meio da bondade? Esta é uma escolha que eu faço. Não é Deus que faz por mim, não é Deus que faz por vocês. Né? Deus não faz esta escolha. Esta escolha depende do meu livre-arbítrio. Né? Então, é como eu utilizo as oportunidades que Deus me concede. Olha que Henri, ele diz ainda: os últimos a chegarem, os espíritas, aproveitam do trabalho intelectual de seus antecessores. Né? Então, nós temos a possibilidade de aprender com Kardec, de aprender com Jesus, de aprender com São Francisco, com Santo Agostinho, não é isto? Temos condições de aprender, não é? Com Buda, com Krishna, com Maomé. Temos condições de aprender com Moisés. Eu preciso de vez em quando voltar lá nos 10 mandamentos e dar uma olhadinha naqueles 10 mandamentos para ver se eu já consigo cumprir com estes 10 mandamentos. E quando eu vi isto alguns anos atrás, porque está aqui no primeiro capítulo, no primeiro item do primeiro capítulo aqui do Evangelho, né, quando Jesus diz que ele, né, não veio desobedecer à lei, mas dar cumprimento à lei, veio dar cumprimento à lei de Moisés, veio dar cumprimento aos 10 mandamentos. Assim, então, naquela época eu descobri que eu ainda não consigo cumprir com os 10 mandamentos na sua íntegra. Não é? Veja, 10 mandamentos. E preciso mudar, não é, os meus conceitos, assim, para poder progredir um pouquinho mais. Mas veja, nós podemos aproveitar-nos do trabalho intelectual dos nossos antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque seu trabalho e seus resultados são coletivos. Então, nós devemos herdar o conhecimento, o entendimento, né, dos nossos antepassados. Devemos aproveitar tudo aquilo que já vem sido trazido de ensinamento para que eu possa crescer e evoluir em moralidade. Né? Também em termos de inteligência, em termos de intelectualidade, não resta a menor dúvida. Mas a proposta para esta reencarnação é o desenvolvimento moral, que é o que me toca, é o que eu preciso fazer. E o que eu não estou, muitas vezes, fazendo ainda para mim mesmo. E isto é extremamente importante que eu comece a perceber. Diz este Espírito: Deus abençoa a solidariedade. Não é? Deus abençoa a solidariedade. A solidariedade que acontece pela troca de informações, como nós fazemos dentro da casa espírita, através dos grupos de estudo, não é? Dentro do Evangelho, não é? Porque o Evangelho normalmente nós fazemos ele presencialmente também, o que proporciona uma troca, não é? Entre nós, troca de aprendizado, troca de energias vibratórias que nós fazemos. Assim, esta troca acontece aqui entre nós. Eu deste lado do vídeo, né, na minha casa, vocês nos seus lares, nós permutamos energias, permutamos vibrações emanadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. A solidariedade acontece no passe dentro da casa espírita. Não é? A solidariedade acontece dentro do trabalho mediúnico das casas espíritas. Não é? Quando nós dialogamos com os espíritos sofredores e acolhemos e esclarecemos aqueles que são possíveis de serem esclarecidos,
não é isso? Olha quantas oportunidades com a evangelização dos jovens, das crianças. Assim, quando nós vamos entregar, não é, as cestas para as famílias necessitadas. Sim. Quantas oportunidades no grupo do enxovalzinho, quando prepara, não é, o enxovalzinho para as crianças, não é, para os bebês, não é, que vão, não é, aportar a este mundo dentro em breve. Assim, pelo artesanato que as senhoras fazem com tanto carinho e que depois ajuda a trazer os recursos para a nossa casa, quando se faz o bazar. Mas quantas oportunidades de exercitarmos a solidariedade, porque estamos reunidos em grupos de pessoas em condições diferentes e que precisamos nos alinhar vibratoriamente. São inúmeras as oportunidades de solidariedade, de trocarmos o entendimento que nós temos a respeito dos ensinamentos de Jesus na doutrina espírita, assim, de nos enriquecermos das experiências das outras pessoas. Não precisamos reinventar a roda, podemos utilizar o conhecimento daqueles que já vivenciaram as experiências antes de nós. E aqui, sermos solidários uns com os outros. Procurarmos, nesta época principalmente, né, de afastamento social que ainda estamos vivendo, né, tentar identificar nas pessoas com quem nós convivemos quem está vivenciando algum tipo de necessidade. Né? E às vezes, para isso, eu preciso fazer o contato com a outra pessoa. E que bom que a tecnologia hoje nos permite, né, fazer o contato através de vídeo, né, no Skype, no Facebook, né, não sei se faz no Instagram também ou alguma outra plataforma em que a gente pode conversar, né, aqui, ao vivo, com um vídeo, né, onde nós podemos saber se a pessoa está bem, se ela não está tão bem, né, se ela precisa de algum tipo de ajuda. Né. Jesus, em sua obra, vem dizendo para nós que nós precisamos ser mais dóceis, mais humanos, mais fraternos, mais solidários. Que ao construirmos estas virtudes em nós, nós estaremos adquirindo os recursos que nós precisamos para poder auxiliar muito mais as outras pessoas, além de evoluirmos moralmente. Como isto é importante para a gente. E aí cabe uma pergunta: eu sou um espírito dócil? Ou se a menor contrariedade eu já saio largando a boca e dando coice por aí? Eu falo assim, não me interpretem mal, né, porque eu tenho para mim que antes de reencarnar eu fiz um pós-graduação em dar coice. Né? Então, ou pós-graduação, não, desculpa, um pós-doutorado, não é mais nem um doutorado. Pós-doutorado em dar coice. Né? A língua é ferina, gente. Eu tive que, com o aprendizado da doutrina espírita no decorrer dos anos, exercer um controle muito forte, muito firme sobre mim mesmo, porque minha língua era terrível. Né? Sim, se falasse ou fizesse o que eu não gostava, eu caía com os dois pés. Né? Era né, um coice completo, 2 ferraduras no peito da outra pessoa. E Jesus vem nos, né, exortando, nos estimulando à docilidade e à mansuetude, como condições para que a gente possa se aproximar das pessoas, para que a gente possa ter uma convivência fraterna com as outras pessoas. Senão, né, muitas pessoas vão se afastar de nós se não formos mansos, dóceis, pacíficos, né, mais humanos, sim, preocupados com os outros humanos também. Por isso é que eu falei, neste período de afastamento, eu ligo para as pessoas, eu passo uma mensagenzinha no WhatsApp: olha, como é que você está? Você está bem? Não está? Não, está precisando de alguma coisa? Não, vamos conversar um pouquinho? Ou já ligo com vídeo e a gente já sai. Né?
desenvolvendo, estabelecendo a conversação para ver como é que estão as coisas. E às vezes a pessoa do outro lado do vídeo, ela fala que está bem. Mas às vezes a gente percebe numa fala, numa expressão facial ou corporal, às vezes num tom de voz, que alguma coisa não vai bem. Que justamente aquele companheiro, aquela companheira, precisa de ajuda. Puxa vida! Então, quem sabe eu posso oferecer, não é? Meu ombro, não é? Meus ouvidos, não é? Para ouvir, não é? Para acolher aquela pessoa. Às vezes o ombro amigo é a melhor coisa, não é, que a pessoa precisa. Precisa de alguém que ouça ela desabafar suas dificuldades. Não é? Então, a solidariedade é procurar olhar a necessidade que campeia solta à nossa volta. Mas eu preciso estar atento para isso. Porque se eu estiver só preocupado com as minhas dificuldades, com os meus problemas, muito provavelmente eu não vou perceber aquele que passa, né, diante aqui do meu nariz e que está vivenciando uma dificuldade muito maior do que a minha e que precisa de algum tipo de ajuda. E às vezes, se eu não puder ajudar, mas pelo menos que eu possa indicar quem possa ajudar aquele companheiro ou aquela companheira. A indicação de alguém, a indicação da terapia, se for o caso, a indicação do médico, se for a necessidade, né, faz parte deste trabalho de solidariedade que a gente desenvolve em relação ao outro. E eu tenho medo de ser solidário? É uma pergunta que cabe aqui. Tenho. Eu tenho receio, será, de que se eu estender a mão, ele já vai querer o braço inteiro? Porque muitas vezes a gente se recolhe com medo de fazer o bem, com medo de não dar conta daquilo que a pessoa vai expor para a gente. Como é que Jesus agia, não é, quando as pessoas chegavam com qualquer dificuldade diante dele? Como é que o Chico reagia quando as pessoas lhe traziam problemas enormes diante dele? Preciso me perguntar por que eu tenho medo da dificuldade do outro. Porque olha só, eu preciso refletir a respeito. Jesus resolveu o problema da humanidade? Não, Jesus não resolveu o problema da humanidade. Ele ajudou uma série de pessoas que conviveram com ele naquela época, mas ele não resolveu o problema de todos. Então, se Jesus não resolveu o problema de todos, se Deus que poderia solucionar o problema de todos não resolve, isto quer dizer que eu também não vou poder resolver o problema de todo mundo, não é? Ou o problema daqueles que estiverem junto de mim. Mas será que eu posso ajudar de alguma forma a atenuar aquela dificuldade? Porque se o problema, não é, do outro Deus coloca diante de mim, isto significa que eu já trago recursos para poder auxiliá-lo. E eu preciso ter em mente que a proposta não é resolver o problema dele, mas às vezes é só minimizar este problema, né? É só atenuar este problema para que ele mesmo possa procurar a cura das suas dores. Por que o medo muitas vezes me imobiliza? Eu preciso descobrir. Cada um de nós tem a sua própria fonte de medos, de receios, de bloqueios. E que muitas vezes é justamente esta a proposta que eu trago nesta reencarnação para poder vencer. Né? Vencer o medo, vencer o receio, de me dirigir até o outro para poder ajudá-lo. Né? De não me preocupar em se eu estiver oferecendo a mão, ele quiser o braço inteiro. Não. Não. Por quê? Porque se eu achar que não está dentro das minhas possibilidades lhe dar o braço inteiro, eu vou dizer para ele que não é possível. Assim, que eu só posso, nesse instante, lhe oferecer a mão. Não é? Aquela pequena ajuda. E que às vezes outras pessoas, não é, também contribuindo para ajudá-lo a atenuar a sua dificuldade, o seu problema, daqui a algum tempo ele encontra a solução para a dificuldade ou para o problema.
Mas preciso vencer a inércia que muitas vezes me envolve para que eu possa ir de encontro ao outro, né? Identificar a sua necessidade e tentar ajudar, né? Por falar nisso, essa palavrinha é mágica. Aliás, esta expressão é mágica, não é? Posso ajudar? Não é? Como isto é importante para quem está necessitado de ajuda quando tem diante de si alguém que fala: posso ajudar? Sem a gente estar se preocupando que seja. Muitas vezes não nos vem à mente algum recurso que nos permita estar ajudando aquela outra pessoa. Então nessa hora a gente se recolhe, não é? Faz uma oração, pede ajuda para o nosso, não é, guia espiritual, nosso anjo da guarda, não é? Para os nossos espíritos amigos e familiares que nos intuam, que nos inspirem a ver como é que a gente pode ajudar aquele companheiro ou aquela companheira. E com a inspiração dos bondosos amigos, a gente ajuda. Não é? Por isso é que ele diz aqui, não é? Deus abençoa a solidariedade. Então preciso estar aberto, receptivo, né, a encontrar as necessidades à minha volta e ajudá-las, fazer aquilo o melhor que eu posso. Olha, eu vou fazer, né, o melhor que eu posso nesse instante, sem ter a pretensão de querer resolver o problema de quem quer que seja. Os meus problemas, somente eu posso resolvê-los. Assim como os problemas de vocês, somente vocês podem resolvê-los. O que nós temos, né, que nós podemos compartilhar as dificuldades. E aí, esta solidariedade vai nos fortalecer para que a gente possa encontrar o caminho para a solução destes problemas, dessas dificuldades. Como diz o Adão Nonato, né, dos nossos desafios. Né? Muitas vezes ouvi o Adão Nonato falando desta forma na Rádio Boa Nova. Né? Não são problemas, são desafios. Preciso ter esta consciência. Diz ainda este amigo espiritual, né, Henri Heine: receberão, pois, os trabalhadores da última hora, né, seus salários proporcionado ao mérito da obra. Então, receberemos o nosso salário e ele será proporcional ao mérito da obra. Gente, isso me deu, olha, o que ficar martelando na cabeça, não é? E aqui eu convido vocês a refletirem também sobre esta frase deste espírito, não é? Que os nossos salários, o meu salário, o salário de vocês, ele será proporcional ao mérito do trabalho realizado, da obra. A obra é o trabalho que nós realizarmos nesta reencarnação. Sim? Porque aí, não é, eu fiquei pensando, puxa vida, não é, quais são os trabalhos? Então, não é, eu tenho trabalho, não é, eu tenho compromissos, eu tenho deveres que eu assumi no meu planejamento reencarnatório. Tá lá. Sim? E eu tenho aquelas centenas, milhares, milhões de oportunidades que Deus me concede a todo minuto da minha existência, e para vocês não é diferente, é da nossa existência. Deus concede inúmeras oportunidades na nossa vida de relação com as outras pessoas, de nós trabalharmos. Tá? De nós trabalharmos. E aí, não é, eu fiquei pensando que muitas destas oportunidades eu perdi. Oportunidade de fazer o bem, oportunidade de ajudar alguém, oportunidade de ser melhor. Muitas oportunidades eu aproveitei. Então eu preciso estar atento a estas oportunidades que Deus me concede, não é, deste trabalho, que muitas vezes eu nem considero como trabalho. Não é? Por exemplo, não é, se de manhã eu chego no ambiente de trabalho, não é, cumprimento o pessoal, olá pessoal, olá, turma, bom dia, bom dia, bom dia, né? Chego ali, né, disposto, otimista, alegre e tal, né?
como é que fala? Né? Compartilhando a energia que eu amealhei durante a noite, durante o repouso do corpo físico, e aí alguém olha para mim e fala: bom dia, só se for para você. Imagina, 8 horas da manhã, alguém já com estado de espírito, com ânimo deste. Qual é a minha atitude quando, né, eu tenho uma resposta mal-humorada e até certo ponto grosseira desta natureza? Assim, que escolha que eu faço? Eu vou ficar bravo com aquele meu companheiro de trabalho, né? Assim, porque ele está mal-humorado, porque talvez ele não dormiu direito à noite, ou nem dormiu à noite? Ou a minha escolha vai ser enxergar ali uma oportunidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus? Porque é isso que eu preciso aprender, é isso que o Evangelho me convida a cada instante, a perceber as oportunidades que Deus me coloca de fazer o bem na minha vida com as outras pessoas. E aí então eu vou, naquele instante, né, naquela fração de segundos, né, eu vou ver que atitude tomar de forma a poder auxiliar aquele companheiro que está mal-humorado. Porque não comporta eu também dar uma resposta atravessada e grosseira para ele. Porque se eu fizer assim, mais uma vez eu terei perdido a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor. É, trabalhador da última hora, né? Aquele que vai lá para a vinha do Senhor, né? O último que foi chamado, espírita. Né? E perdi a oportunidade de fazer o trabalho que me competia, que era ajudar aquele irmãozinho que às 8 horas da manhã não está bem. Então, não é? Que eu vou refletir e ponderar a respeito? Posso fazer uma oração por ele? Posso. Sim. Posso pegar um cafezinho, né, se eu sei que ele gosta muito de café ou de chá, né, ou de café com leite ou de chocolate? Posso ir lá pegar, trazer para ele e entabular uma conversação, né, se não for atrapalhar o trabalho dele, para ver se de repente eu posso ajudá-lo de alguma forma? Então veja que é este o trabalho que Deus me convida a cada instante e que Jesus me propõe através dos seus ensinamentos do Evangelho. Por isso, né, eu sinceramente fiquei lá um tantinho assim preocupado, pouquinho, mas fiquei preocupado. Né? O salário será proporcional, né, à obra realizada, ao mérito da obra. Então, como eu já vi que perdi muitas e muitas oportunidades, né, eu me proponho daqui para frente ficar mais atento. Quando a oportunidade de trabalho surgir na minha vida de relação com as outras pessoas, aonde quer que eu esteja, eu estar atento para ver como é que eu posso vivenciar o Evangelho nesta vida de relação com o meu semelhante. Sim? Eu poder provar, não é, que eu já estou aprendendo estes ensinamentos, mesmo que eu ainda não consiga muitas vezes, mas pelo menos que eu faça um esforço, que eu tente. Se eu vou ter sucesso ou não, são outros 500. Né? A doutrina espírita não impõe para nós alcançarmos o sucesso naquilo que a gente está fazendo. A doutrina espírita, ela coloca para nós a importância do esforço que eu preciso fazer para vencer as minhas más inclinações. Né? O esforço que eu faço por realizar a minha transformação moral. Então veja, uma das oportunidades que eu tenho é para trabalhar junto ao outro. Não é? O outro está mal-humorado, o que eu posso fazer para ajudar o outro? E a outra proposta de trabalho nesta obra é a obra de transformação íntima que eu preciso realizar aqui e aqui dentro. Sim? Controlar as minhas más inclinações, as minhas paixões, os meus desejos, os meus vícios morais, as ilusões que eu carrego ainda dentro desta vida material. Este é um outro trabalho intenso que, não é, a espiritualidade me convida a desenvolver comigo mesmo. Aí não é com relação a outrem, é aqui, é interior. Não é? A cada vez que eu conseguir realizar o bem,
que bom. A cada vez que eu conseguir controlar um impulso de raiva, né, controlar a mágoa, controlar a inveja, controlar a ambição, controlar os ciúmes, não é? Controlar o sentimento de vingança, não é? E estes sentimentos nas nuances mais tênues que eles possam aparecer na minha intimidade. Como é importante realizar este trabalho aqui dentro, comigo mesmo. Sim. Vejam, não é? O trabalho exterior com as outras pessoas e o trabalho interior comigo mesmo. E aí o salário vai ser proporcional, não é? Ao esforço que cada um de nós estiver realizando por fazer a sua própria tarefa. É isto, gente. Trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. Somos nós, espíritas, nesse instante, convidados, não é, a realizar esta mudança. E eu gostaria de compartilhar com vocês, não é, uma lição que tem por título Trabalho, Solidariedade e Esperança. E que diz o seguinte: o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Para solidarizar-nos com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar-nos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Em vista disso, o mestre, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhemos então, construindo. Solidarizemo-nos, beneficiando. Toleremo-nos, amando sempre. A lição Luz do Mundo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que possamos, então, nos lembrar destes ensinamentos que a espiritualidade nos proporciona e que, na condição de trabalhadores da última hora, cada um de nós possa fazer o melhor que esteja ao seu alcance. Não para que o salário seja grande, seja o maior possível, mas para que, ao desencarnarmos e retornarmos ao mundo espiritual, nós tenhamos a consciência serena do dever cumprido. É isso aí, minha gente, não é? Para que nós possamos pensar durante esta semana. Que possamos, então, nesses instantes, fechar os nossos olhos, nos abstraindo de tudo que se encontra à nossa volta e pensarmos que Jesus se encontra dentro deste lar onde nos encontramos, abrindo os seus braços e nos recebendo carinhosamente no seu regaço. E que, através dos seus mensageiros de luz, os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Irmã Francisca, dos trabalhadores encarnados que, na condição de passistas, nesses instantes, se unem em vibrações aos amigos espirituais e derramam sobre as bênçãos de Jesus estas energias, estes fluidos sobre cada um de nós, a fim de nos fortalecer, de nos renovar,
que possamos estar abertos e receptivos à ação da espiritualidade amiga. Pedimos também a estes bondosos companheiros espirituais que, se houver algum companheiro desencarnado em nosso lar, que nos acompanha pela sintonia de pensamentos e sentimentos, que estes irmãozinhos possam ser levados aos postos de socorro da espiritualidade, a fim de que recebam a acolhida, o tratamento e o esclarecimento de que necessitam, para que possam seguir o seu caminho na erraticidade. E renovados que nos encontramos, fortalecidos pela ação dos amigos espirituais, que possamos elevar o pensamento e o sentimento mais puro que dispomos em nossa própria intimidade, pedindo a Jesus que possa colher estas vibrações de amor, de carinho, de fraternidade, de solidariedade, a fim de que estas vibrações, unidas a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, que nestes instantes vibram como nós, para que possam ser transformadas em bálsamo, em alimento, e ser levado a todos os nossos irmãos da humanidade terrena que se encontram em sofrimento, em dor, em lágrimas, a fim de que possam receber o pão do corpo, do espírito, a fim de que possam ter as suas necessidades atendidas ou minimizadas, a fim de que possam ser fortalecidos na esperança, na coragem, na vontade, na fé, a fim de que possam se perceber na condição de filhos de Deus, este Pai amoroso e misericordioso, que através dos irmãos da humanidade leva o amparo e o socorro a todos os necessitados. Afinal, como nos ensina o Evangelho, somos nós que precisamos ajudar a nós mesmos. Que a tua luz, Divino Mestre, possa se derramar sobre todos os irmãos da humanidade terrena, a fim de vencer as trevas que nos envolvem pela displicência dos nossos próprios pensamentos. E vos agradecer, Senhor, pelas benditas oportunidades que recebemos a todos os instantes de sermos melhores, de fazermos melhor. De vos agradecer pelo aprendizado que nos oferta a cada instante que temos na convivência com o teu Evangelho, com a doutrina espírita. Agradecermos, Senhor, pela família e pelos amigos que nos concedeste nesta reencarnação, quer sejam encarnados ou desencarnados, e que nos sustentam, principalmente nos momentos mais difíceis. E por tudo que recebemos, Senhor, recebe também a nossa gratidão. Que assim seja. Amigos e amigas, companheiros desta jornada de sábados, não é isso? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês, o
carinho de vocês, não é isso? As vibrações que emanam de vocês e que chegam até mim todos os sábados, não é? A convivência fraterna que estabelecemos lá desde abril, mais ou menos, quando começamos com a realização deste trabalho, dos evangelhos. Assim, agradeço ainda muitas mensagens que enviam também através aqui do Facebook de estímulo para continuarmos na realização desta tarefa, né? Muito bom estarmos juntos, mesmo que virtualmente através da tecnologia. Sim. Peço que tenham um excelente fim de semana, né? na presença dos vossos familiares, que possamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Que a paz de Jesus esteja com vocês nos seus lares e com seus familiares. Muito obrigado, gente. Até a próxima.